nesta casa, ó Pai, entregamos a vida do teu filho em suas mãos, em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. É uma bênção estar com vocês de novo na oportunidade de pregar, que é totalmente diferente. A gente vem nervoso para cá, mas Deus acaba usando. Amém. O envelope já passou? Passa para o canto de cá? Ou vai passar depois? Vai passar depois? Irmãos, vamos estar lendo em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Essa passagem bíblica, ela já falou muito comigo. Essa passagem bíblica, Deus já me usou para pregar ela num culto de jovens, se eu não me engano, em São Geraldo uma vez. Essa passagem bíblica, ela toca muito no que diz respeito àquilo que tem dentro de nós, que muitas vezes nós menosprezamos, mas que é algo valioso e poderoso demais. Amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém, irmãos? A gente pode finalizar por aqui, os irmãos podem se assentar. Irmãos, essa passagem bíblica, ela fala sobre aquilo que aconteceu com uma família. Uma família que tinha tudo para experimentar coisas extraordinárias de Deus, e coisas ruins começaram a acontecer com aquela família, e até que chega a esse momento em que essa mulher decide se impor e ir ao homem de Deus atrás de uma transformação, uma mudança daquilo que ela estava vivendo. Essa família, ela vive um período, que aquilo que está acontecendo em seu reino, em seu estado, não é nada agradável para quem decide servir a Deus. Essa mulher, provavelmente junto com seu marido, ela sofreu uma perseguição que era orquestrada, era direcionada por Jezabel. A gente sabe disso, aquilo que Elias teve que lutar contra aquela mulher. Elias era como um líder revolucionário, era como um rebelde da ditadura que se impôs contra aquela mulher junto com outros profetas que decidiram se impor àquela mudança que ela queria fazer na nação de religião. Ela queria mudar aquilo que a nação estava enraizada nela, que era a raiz dela, aquilo que aconteceu desde o início da história dela. Ela queria mudar e trazer a nação para uma idolatria, trazer a nação para algo que era algo maligno, levar a nação a algo que era a perdição deles. Sendo que já tinha ficado bem claro e era histórico que Israel dependia de Deus para sobreviver. Israel, ao seu início, a sua caminhada, eles não eram soldados treinados, mas eles venceram exércitos treinados. Eles não eram uma nação como a Grécia, que era cheia de doutores, filósofos, estudiosos, mas eles descobriram muitas coisas. Eles se tornaram criadores de muitas coisas, novas metodologias de agricultura. Eles foram pioneiros, porque eles dependiam do Senhor. Isso era histórico, estava enraizado, era história deles. É o Ananias criança, ele sabe o que é o Ananias criança. Israel sabia o que era a infância deles, o início, a história deles. Era a história, é aquilo que é eu sou. Eu sou um servo do Senhor, é a minha história. É a sua história, aleluia. E quando essa mulher, ela tenta destruir isso, Deus levanta Elias com um poder e uma autoridade gigantesca, aleluia. O negócio parece que abriu aqui, minha voz parece que cresceu. Deus começa a levantar Elias e Elias, ele é tomado por um poder que demonstrava sinais, porque Deus queria fazer com que o povo enxergasse qual era a mão mais forte. Aleluia, isso ficou bem claro no cume do monte, onde Deus fez cair o fogo do céu, fez consumir o holocausto, onde Deus destruiu os profetas de Baal. Só que provavelmente o marido dessa mulher, ele foi assassinado pela perseguição de Jezabel. Ele era um dos profetas, ele era um daqueles que estudou na escola de profetas que Elias tinha fundado. E essa mulher, ela vive isso. Ela vive essa situação onde o seu estado é perseguido, onde a sua religião não é bem-vinda, onde aqueles que seguem a Baal, eles são privilegiados, e aqueles que servem a Deus começam a ser recriminados. E passando por tudo isso, e vivendo tudo isso,
ela chega a um momento de desespero em dizer que dentro de si, ou seja, a casa dela, aquilo que representava, tudo aquilo que ela conquistou, o que está dentro da nossa casa é aquilo que a gente é. O que está na nossa casa, a nossa casa é um reflexo de nós mesmos. Se a nossa casa é organizada, nós somos organizados. Na nossa casa está um pouco das nossas conquistas. Na nossa casa estão coisas que refletem a nossa personalidade. E quando ela diz que em sua casa não havia nada, senão uma botija de azeite, a forma como que ela aplica isso na frase, André, para me dar a notar que ela menospreza, Glaucia, aquela botijinha de azeite. Que ela não dava tanta importância, aquilo era como algo que não poderia fazer nada por ela mais, aquilo ali já era como algo pequeno demais para mudar alguma coisa na vida dela. Só que nessa palavra eu comecei a estudar um pouco e eu entendi qual era a importância do azeite para aquele povo. Qual é a importância do azeite para mim e para você? O azeite para Israel, ele tinha, entre tantas finalidades, 4 finalidades base. O azeite tinha. O azeite, ele fornecia luz. O azeite, ele fornecia alimento. Ele era usado para santificar, e ele também simbolizou na Bíblia a unção. E o azeite era usado para curar, aleluia. E é interessante como ela se referiu a tudo aquilo como algo pequeno, mas aquilo era algo tão grande, ou seja, a visão dela já estava meia turva. Aquela situação toda que eu acabei de explicar tinha abalado aquilo que era a visão dela. Porque muitas das vezes nós temos algo tão grande dentro de nós, mas nós jogamos ele tão lá embaixo, nós menosprezamos tanto a chamada de Deus, nós menosprezamos tanto o poder que tem de Deus nas nossas mãos para profetizar cura, para profetizar mudança, que nós falamos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas Deus está dizendo para você que você tem azeite na sua casa, aleluia. Orando e conversando com Deus, a minha principal meta para essa noite, nessa mensagem, era ser um pouco mais pentecostal, aleluia. Eu estou parecendo um pregador, R.R. Soares. Nada contra. Eu conheci Jesus através do programa daquele homem. Aquele homem é uma bênção. Minha mãe e meus pais se batizaram na igreja daquele homem. Ele é uma bênção. Mas o meu foco hoje é ser um pouco mais pentecostal, é ser um pouco mais incisivo para te dizer e para deixar bem claro, fixado na sua cabeça, aleluia, que Deus tem algo grande nas suas mãos, que Ele te deu e que Ele quer usar através de você. Aleluia. Vamos entrar na característica que era esse azeite. O povo de Israel usava esse azeite como fonte de combustível que era adicionado nas lamparinas para gerar luz. Hoje não tem gente muito idosa, hoje quando tem quem saiba o que isso significa muito, mas essa ferramenta ela era maravilhosa porque naquela época não existia eletricidade e eles dependiam totalmente daquilo. E a gente sabe o que a falta de luz pode causar nas nossas vidas. A falta de luz ela causa dependência. Ela causa dependência de um outro sentido para nos guiar. A gente começa a não depender da visão para ter uma direção. A falta de luz faz a gente depender do toque. Para poder não tropeçar, para não poder cair. Quando você está dentro de casa e você acorda com sono e você não quer acender a luz, senão você vai tirar o seu sono, eu sou especialista nisso. E a gente vai assim, igual gato, no toque, devagarzinho, para não tropeçar, para não acertar o dedo mindinho que está encravado. A gente vai devagar. A falta de visão faz a gente diminuir os nossos passos e, em vez de andar com os passos largos, porque eu estou enxergando aquilo para onde eu estou indo, eu sei que não tem nada no meu caminho, eu sei que Deus está me guiando, porque eu estou vendo. A falta de luz faz com que eu ande devagar, aleluia. A falta de luz faz com que eu ande e eu desacelere aquilo que Deus quer fazer na minha vida, porque a minha visão não está iluminada por Deus, eu estou cego, eu não estou vendo aquilo que está acontecendo. A gente fecha os nossos olhos, a gente não consegue ver pela falta de luz que Deus ele está do nosso lado. Lembra de Elias com o Geazi? Foi pregado aqui uns dias atrás, quando Deus disse usou Eliseu para abrir os olhos do moço, aleluia, porque a visão dele estava turva, ele não estava vendo que quem estava ao lado dele eram os exércitos do Senhor e que os exércitos não se comparavam com aquilo que Deus tinha ao lado deles. As notícias, elas tentam a todo momento, as conversas que você escuta no ônibus, no trabalho, a todo momento tudo falar para você, está piorando, as coisas estão regredindo.
Não vai dar certo o comércio, besteira abrir comércio agora, besteira você realizar o seu sonho agora, está tudo parado, não tem nada funcionando, está tudo voltando, tudo recuando. Quem estava aberto está fechando. Ei, a minha visão está aberta para ver aquilo que Deus pode fazer na minha vida, para servir de testemunho, aleluia. Porque o Deus é o mesmo. Quando a Cláudia falou, se o Deus é o mesmo, há testemunho através daqueles que creem nele, aleluia. Daqueles que acreditam nele. Quando a nossa vista ela se abre, a gente começa a entender que Deus está do nosso lado, a gente começa a andar por sobre as águas. Lembra de Pedro, aleluia? Se é o Senhor mesmo, diz que para mim é até aí que eu vou. E ele começa a andar, aleluia, porque ele viu Jesus. Ele entendeu, todo mundo viu ali Jesus, porque eles se confundiram com o fantasma. Eles estavam vendo, só que a vista deles estava turva, e eles não estavam conseguindo discernir quem que era. Mas Pedro viu, aleluia. Se você essa noite tem um objetivo, veio a esse lugar com uma meta, veio com esse lugar com uma petição, comece a visualizar Jesus te falando, ande por sobre essas águas, domine isso que parece impossível de acontecer, domine esse impossível para a sua vida. É impossível meu marido se converter, aleluia. Começa a profetizar por sobre essas águas. Começa a andar por sobre essas águas, profetizando, acreditando, olhando para Jesus, porque vai acontecer, aleluia. E o azeite, ele era o alimento. O povo de Israel, ele começou a ser, depois da época de Davi, quando eles começaram a prosperar e as coisas engrenaram, eles começaram a ser um dos grandes exportadores de azeite. E eles começavam a mandar azeite para todo lugar e recebiam, né, obviamente, ouro e prata em troca do pagamento daquelas cargas, daquelas mercadorias. E é interessante, tão lindo que Israel começou a exportar azeite para o Egito. Israel era um dos grandes alimentadores e provedores de azeite no Egito. Aquilo que eles roubavam de Israel, aquilo que eles tentaram destruir de Israel, tudo aquilo que eles passaram na mão dos egípcios, eles começaram a entregar para os egípcios de bom grado, aleluia. Não houve mágoa, não houve nenhum tipo de ressentimento, não. Eles fizeram a gente de escravos, vamos ajudar eles agora. Aleluia. Ele me prejudicou, eles fizeram de tudo para que a gente não saísse da escravidão. Eles quase impediram que a gente se tornasse um povo livre. Como é que eu vou ajudar eles agora? Eles eram um dos grandes exportadores de azeite, de alimento, de provisão, de ajuda, de auxílio. Porque quando o Nilo secava, eles passavam por dificuldades, eles eram muito ricos. Mas quando o Nilo secava, eles passavam dificuldades. Só que a diferença do mundo para mim, para você, aleluia, é que a gente não depende do Nilo, porque o Nilo é controlado para o homem, pelo tempo. Chove, o Nilo enche, para de chover, o Nilo seca, mas nós dependemos do Senhor, nós dependemos da chuva que Ele manda. A nossa colheita, a nossa plantação, aleluia. A nossa provisão, ela não vem do Nilo, ela não depende do Nilo, ela não depende da seca que está no mundo, aleluia. A nossa provisão vem do céu. A nossa provisão, ela vem de Deus, e o povo de Israel era tão dependente, porque quando Elias fechou os céus através de Deus, o povo começou a perecer. Mas a alegria veio quando Deus determinou que chovesse. Nós temos que entender isso, aleluia. A nossa provisão, ela não está aliada com o que está acontecendo lá fora. A nossa provisão não vem do Nilo que dita aquilo que é a nossa prosperidade ou a nossa falência. A nossa falência ou a nossa prosperidade, ela vem do alto, ela vem de Deus. E se Deus te deu provisão, se Deus te deu alimento, não fique com ressentimento, seja liberal, aleluia. Quantas vezes nós ouvimos nosso pastor falar disso? Seja liberal para você prosperar, aleluia. Deixa Deus te usar, aleluia. Seja liberal, libera o seu coração, não guarde mágoas, ressentimentos, porque Deus te prospera, aleluia. Dentro da casa daquela mulher, ela também tinha unção. O azeite, ele era usado para santificar, para derramar unção. Quem lembra de Davi? Davi, ele foi ungido 3 vezes.
Davi, ele foi ungido por Samuel entre os seus 15 a 18 anos, mais ou menos, quando ele era moço, quando ele saiu do pasto. Davi, ele foi ungido em Hebrom, quando ele tomou posse de parcial da sua promessa, 7 anos antes dele se tornar rei de todo Israel. 7 anos após, novamente, ele é ungido por os anciões e pelos sacerdotes do povo, daqueles que lideravam aquilo que era o regimento religioso da época, aqueles que controlavam e ditavam isso. Ou seja, eles assumiram Davi não só como um seu rei, mas como um referencial de Deus para aquele povo, aleluia. A unção de Deus, ela muda a nossa história, ela muda aquilo que nós somos, ela aperfeiçoa o nosso caráter, ela molda aquilo que nós nos moldes de Deus para sermos pessoas extraordinárias, aleluia. E eu quero dizer para você que tem unção na sua vida, tem unção nas suas mãos, tem porção de transformação, tem unção de cura, tem unção de milagres, tem unção de prosperidade nas suas mãos, tem unção, aleluia, nas suas mãos para pegar uma pessoa que está acabada, que está com seu coração ferido e profetizar sobre a vida dela e dizer: você vai vencer, você vai mudar, você vai conquistar coisas extraordinárias, e essa pessoa começar a vencer, porque essa unção estava dentro da casa dela, não estava em outro lugar. Essa unção não estava na mão do profeta, estava na casa dela. Essa unção está em você, aleluia, acredite nela. Por que desvalorizamos aquilo que Deus pode fazer? Não acreditamos mais no total, na potencialidade daquilo que é a mão do nosso Deus. Como a Ana Cláudia falou, às vezes a gente sente uma dor de cabeça, a gente nem pensa, a gente nem tosqueneia em tomar o remédio, a gente nem pensa, vou orar primeiro. Vai que acontece, a gente nem tem dúvida, a gente nem quer testar. Faça o teste, irmão. Faça o teste e verá a mão de Deus agir, aleluia. Aleluia. Quem aqui já experimentou pelo menos um milagre com Deus? Pelo menos um milagre que você entendeu que foi Deus agindo na sua vida, através de você ou ao redor de você. Porque nós não acreditamos que isso pode ser frequente, diário. Aí você fala, talvez é porque eu não preciso. Talvez é porque minha vida não tenha tantos problemas assim. Mas tem pessoas lá, cheio de problemas, cheio de adversidades, que precisam de um milagre. E na sua mão está o milagre, pode alcançar elas para testificar a glória de Deus. E ela reconhecer que Deus existe, e adorar a Deus, e absorver Deus, e ter Deus como seu Deus. Como que Elias fez. Todos sabiam que ele era o profeta. Ninguém duvidava dele, Deus não duvidava dele. Mas por que Deus direcionou ele daquela forma, de manifestar a glória de Deus de uma forma tão extraordinária como aquela? O testemunho do milagre, o testemunho do que era o manifestar a glória de Deus, para que os olhos contemplassem, que não saísse das histórias, das folhas, dos parágrafos, dos textos, das lendas, mas que se tornasse realidade no que era o dia. Aconteceu ontem, imagina essas pessoas evangelizando, os incrédulos começando a evangelizar, sem saber. Você viu ontem o que aconteceu lá no monte? Que doideira! Você viu ontem aqui que aquele jovem estava falando lá no pátio da escola, como Deus estava usando ele? Você viu como é que ele está diferente? Você viu ontem o Cláudio pregando no trabalho, no horário do almoço? Você viu que unção que ele estava? O incrédulo começa a notar essas coisas, enxergar essas coisas, e começa a evangelizar sem saber, porque ele vivenciou, ele viu milagres. Ele não leu aqui. Deus não deixou a Bíblia para que a gente ficasse só recordando. Nossa, Davi, rapaz, ele foi usado por Deus mesmo, rapaz. Deus deixou a Bíblia para que a gente se inspirasse, enchesse o nosso peito, se carregasse de unção e falava: Deus vai me usar igual Ele usou Davi. Aleluia! Para isso Ele deixou a Bíblia, inspiração. Não para que ela fosse a nossa vivência de fé. Não, é a nossa inspiração. A nossa vivência de fé tem que ser diária, acontece hoje. A minha fé tem que ser baseada na Bíblia, mas também no que eu vivi hoje. Milagres reais, milagres de agora. Aleluia.
Naquela casa ela tinha também unção. Quem lembra da parábola, da linda parábola do bom samaritano? Que passou o sacerdote, passou o levita, mas passou um samaritano e viu um homem ferido. E vendo as feridas, Ananias, daquele homem, ele tentando tratar dele, curar ele, ele passa azeite sobre as suas feridas, aleluia, para cicatrizar, e vinho, para que ela não inflamasse, para que ela não viesse a gerar inflamações, né? E ele passa o azeite para cicatrizar. Às vezes aquilo que é a nossa cura dos nossos maiores medos, enfrentamentos, daquilo que mais tenta destruir a nossa fé, o nosso psicológico, está dentro de nós. A cura estava dentro dela. A perda do marido, a guerra que aquela mulher vivenciava sobre a sua fé, talvez aquilo gerou um ressentimento, uma mágoa dentro dela. E com certeza ela tinha feridas. Por que Deus deixou que meu marido fosse assassinado? Não tem como um ser humano passar por uma situação daquela e não fazer essa indagação. O ser humano, ele é acusador, não tem como fugir disso, é a nossa origem. Só que a cura estava dentro dela. Aquilo que iria cicatrizar isso, que ia mostrar para ela que existia um propósito e um projeto de Deus para servir de testemunho para outras pessoas, como nós estamos vivendo hoje. O testemunho daquilo que ela viveu, que ela infelizmente teve que sofrer, serve para nós hoje como, aleluia, como uma inspiração para que a gente venha. Eu também sofri, mas essa mulher também sofreu. Ela foi curada pelo azeite, as feridas delas foram cicatrizadas, e as minhas também vão. As minhas também vão, as minhas dores também serão saradas, aleluia. Porque existe unção, existe azeite para curar essas feridas. Irmãos, precisamos ser mais crentes. Gilberto estava conversando com o Bruno esses dias, no trabalho, e eu relatei para ele algo que eu estava lendo na Bíblia, sobre quando os filhos de Eli perdem a arca de Deus. Eles foram para uma batalha de 30 mil contra 10 mil. Eles estavam com 30 mil homens preparados para a batalha, bem armados. Foram contra 10 mil homens. Eles tinham tudo para vencer. Deus já havia operado vitórias e milagres em que o exército inimigo de Israel era 4, 5, 10 vezes maior do que o seu povo. Mas ele envia um anjo guerreiro e dá a vitória e dá o escape. Só que eu não vejo isso acontecer dessa vez, porque eram 30 mil contra 10 mil e eles são derrotados. E essa batalha é dividida em duas partes. Na primeira parte é o primeiro enfrentamento, eles vão os 30 mil contra os 10. E eles perdem. Eles sofrem tantos abates, tantos soldados são mortos. E existe um afastamento das tropas, cada um fica de um lado do arraial, eles se preparando para definir de vez aquela batalha. E então os filhos de Eli, aqueles que não levavam a sério, aqueles que não se importavam com a chamada deles, com aquilo que Deus tinha colocado na mão deles, quer se recordar de Deus e quer cobrar de Deus algo que não precisava fazer. Eles exigem que a presença de Deus vença a batalha que eles perderam com a desobediência. Queremos exigir de Deus que coisas aconteçam, que Deus vença as nossas batalhas, que a nossa desobediência nos levou à derrota. Queremos milagres, eu quero milagres. Eu estou vivendo milagres, quero viver muito mais, quero ver a igreja de Deus vivenciando milagres. Eu acredito que pode chegar um momento em que nós temos que reservar 30 minutos do culto para testemunho. Aleluia! Será que você pode levantar a sua mão e profetizar comigo em nome de Jesus? Aleluia! Acreditando nisso? Aleluia! Isso é real, isso é possível, isso é palpável. Com essa presença que está aqui nesse lugar, basta só mais um pouco de coragem, mais um pouco de fé, e você abrir a sua boca e profetizar, aleluia.
É só mais um passo no nível que estamos vivendo, no agora, no Cláudio, no André, na Glaucia, na Yasmin de agora. Para o milagre acontecer todo dia, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que nos cercam através de nós. É só mais um passo, é só mais um abrir de bocas, é só mais um levantar de mãos, só mais um ajoelhar à noite antes de dormir, clamando ao Senhor por alguns momentos, pedindo ao Senhor unção, pedindo ao Senhor por pessoas. Basta só mais um pouco de amor para aqueles que estão aqui à nossa volta, por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quando eles exigem de Deus um milagre que eles perderam com a desobediência, a arca vem, os peitos dos soldados se enchem, que parecia que ia explodir. Nós vamos vencer, aleluia, a arca chegou. O simbolismo da vitória, da libertação de Israel chegou. Se o Jordão se abriu, se o mar se abriu, se Jericó caiu, nós vamos vencer, aleluia. Só que não eram os mesmos homens de Deus que estavam à frente. O poder, a unção de Deus estava no mesmo lugar. Deus estava dentro da arca, aleluia. Tanto que fez a sereia Dagon se rachar, aleluia. O Deus dos filisteus se rachou, porque a presença de Deus estava na arca. Só que quem estava direcionando a batalha não era digno de fazer com que aquela glória se manifestasse ali e o milagre acontecesse. Temos que nos tornar um pouco mais dignos de usar o nome de Deus. Nós precisamos nos dignificar um pouco mais. Qual foi o conselho? Em Atos está isso, de Paulo para Timóteo. Sede santo no meio dos santos, aleluia. A gente precisa se dignificar um pouco mais para ter esse direito, essa autoridade de usar um pouco mais o nome de Deus. Eu já vou encerrando, irmão. Nem sei até que hora pode ir. Até as 9? Até 10 para as 9? 10 para as 9. Irmãos, Jesus ele conta uma parábola quando ele está cercado de pessoas. Ele vem com uma palavra, aleluia. E ele vai falando sobre a parábola do semeador. Mas o início, a primeira frase dele, Cláudio, sobre essa parábola é assim: um semeador saiu a semear. Ele não diz o nome, Ana Cláudia, dessa pessoa. Ele não diz um israelita, ele não nacionaliza aquela pessoa. Ele conta sobre a profissão dela, aleluia. Ele era um semeador, alguém que era especializado em semear. Não era um agricultor. O agricultor sabe fazer tudo com terra. Ele era um semeador. Por que esse semeador saiu a semeando o Iverson em espinho? Só se ele fosse um semeador ruim, né? Mas se ele era especialista naquilo, se ele era bom, Glaucio, naquilo que ele fazia, por que ele lançou sementes em espinhos, em pedras, em arbustos, em terra seca, dura? Por quê? Por que, Cláudio, que Jesus insistiu em mim e em você? Por que ele nos deu a oportunidade? Aleluia. Você consegue entender isso, aleluia? Talvez eu e você não sejamos as melhores terras, aleluia. Talvez eu e você, Ananias, não sejamos terras aradas, fofas, prontas para o Senhor operar. Mas pode sim, através da unção, aleluia, nascer algo de bom através de nós, aleluia. Ele é o semeador, ele decidiu dar a oportunidade. Aleluia. Ele decidiu nos dar a oportunidade, aleluia. O pastor pregou sobre isso, acho que 2 domingos atrás. Enquanto houver vida, não cessarão as oportunidades. Se ele te deu a oportunidade, meu Deus, aleluia. Talvez você não seja a melhor terra, mas agarre com todas as forças e faça o seu melhor, aleluia. Porque Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. E aquela mulher, eu tenho 2 minutos. Aquela mulher, ela corre para dentro de casa, seguindo a mensagem do profeta, a orientação. Só que o que ela tinha dentro de casa era uma botija. A botija era como um recipiente de armazenamento. Ela não era um recipiente para servir. Ela não era uma jarra. Ela não era uma jarra.
A jarra servia a botija. Só que através da palavra de Deus, a botija começou a servir os vasos. A botija começou a servir os vasos. Talvez você não foi feito, talvez dentro de você não há tudo que é necessário para profetizar sobre alguém, para fazer tudo essas doideiras que eu estou falando para você fazer. Mas Deus te faz capaz, aleluia, de servir. Tem pouquinho de azeite, mas traga muitos vasos. A mulher falou, o profeta está doido, para que eu vou querer muitos vasos? Tem pouquinho dentro de você, mas esse pouquinho que está dentro de você vai começar a encher um monte de gente por aí, aleluia. Essas pessoas vão começar a transbordar. Eu tenho tão pouco, mas esse pouco que está dentro de você, Deus vai te usar e vai começar a transbordar nas outras pessoas. É pouco, eu sou incapaz, eu não fui feito para isso, aleluia. A botija não era feita para derramar nada sobre nada. Ela é feita para ser armazenada. É tempo de não parar mais, de parar de ficar só armazenando. E começar a deitar, aleluia, sobre a vida de alguém. Começar a derramar sobre a vida de alguém. Mas igual aquele sentimento que estava no coração da viúva. Não é nada. O que eu tenho não é nada. O que eu tenho é tão pouco. Deixa Deus derramar o azeite sobre a sua vida e curar esse sentimento de inferioridade, porque o que tem dentro de você é algo grande sim, aleluia. Se não fosse grande, Jesus não teria se entregado por você, aleluia. Se o que tem dentro de você não é algo extraordinário, André, Deus não tinha morrido por você, aleluia, por mim, por nós. Ministério de Louvor, corre aqui. Eu gostei daquilo que o Léo Fel fez na quinta passada, eu quero fazer também. Nada se cria, tudo se copia. Eu não estou usando nosso pastor hoje, as frases dele. Enquanto eles tocam, eles vão adorar. Eu quero orar com você. Apaga a luz para mim um pouquinho. Fique de pé, irmãos. Vamos orar um pouco a Deus. Aproveitar dessa presença que está nos cercando, que está nos tomando, que está fazendo você abrir a sua boca e glorificar o nome dEle, para que milagres gerem através da sua vida essa noite. Aleluia, aleluia. Foi lançado o propósito, foi lançado a palavra. Quinta-feira, dia de você vir buscar pela sua cura, pela sua libertação. Você que veio com esse propósito, aleluia, em mente essa noite, começa a pensar nesse problema, começa a pensar nessa cura que você precisa, começa a pensar. E em nome de Jesus, começa a abrir a sua boca e profetizar sobre esse problema. Porque Deus vai agir, aleluia. A unção dentro de você, a botija está vazia, tem muito pouco, mas esse pouco vai começar a derramar sobre essa pessoa. Esse pouquinho vai começar a entregar sobre a vida dessa pessoa, ela vai ser tocada por Deus. Através de você, pessoas vão ser tocadas por Deus. Começa a profetizar, aleluia. Começa a profetizar, aleluia. Me escutas quando